aqui do South Summit 2025 para mais uma entrevista super interessante, com conteúdo de qualidade. Estou aqui com a CEO e fundadora da Trama, especialista em inovação e tecnologia, que acabou de sair do palco do South Summit, Amanda Graciano. Amanda, primeiro, obrigado por estar aqui com a gente. Conta um pouquinho como é que foi esse painel aí no South Summit. Ai, Rafa, uma delícia, né? Prazer, muito bom estar aqui com vocês. O painel foi muito gostoso. Na verdade, foi uma entrevista, né? Eu fui entrevistada pela Margot, que é uma jornalista canadense, e o papo foi sobre liderança e inteligência artificial. E foi muito... porque foi cedo, foi nas primeiras agendas, e foi a minha estreia no palco principal do South Summit. Então, foi coraçãozinho aqui, ó, em inglês, foi muito gostoso. Deu tudo certo, foi ótimo, a galera gostou bastante. Bom, um dos temas que a gente vem falando muito, né, nos eventos de inovação e tecnologia nos últimos 3 anos é inteligência artificial, né? Tu acabou de sair de um projeto, né, que falava muito com CEOs, né, projetos de grandes empresas, e eu imagino que nesse projeto se falou muito sobre o impacto da inteligência artificial na economia, nas empresas, mas e a implementação prática disso, para além das palestras, né, para além dos PDFs? Como começam os projetos de fato, né? Como se implementa de fato? O que tu ouviu dos principais CEOs deste país, assim, quando se falava de inteligência artificial? Boa pergunta. Eu acredito que a gente tem dois mundos aqui quando a gente fala de inteligência artificial. Eu tive a oportunidade de estar perto, muito próximo, de pessoas que inclusive vendem, né, tecnologia digital para o mercado. Então, entender como é que a transformação de quem é o provedor de tecnologia também foi muito interessante. Eu acho que a gente está passando, e eu falei isso também na entrevista mais cedo, que não é ferramenta, tá? Então, chama inteligência artificial, amanhã vai chamar bolinho, pão de queijo, cuscuz, vai chamar várias outras coisas, mas é tudo ferramenta. E o que aconteceu no primeiro momento foi: eu tenho inteligência artificial, vou enfiar no meu negócio e vou descobrir como é que eu uso. E na verdade tem que ser o contrário, a gente vai usar, mas vamos mapear onde precisa ser usado. O que é que se eu acelerar ou se eu usar uma boa ferramenta, eu vou ganhar mais, eu vou reduzir tempo, eu vou ajudar as pessoas que trabalham no meu negócio, porque não é sobre substituir as pessoas. E os negócios foram muito nesse cenário do vou substituir, vou acelerar. O mundo é feito por pessoas e as empresas também. Se você substituir todas, a hora que der um BO, uma crise, você não vai ter ferramenta suficiente para resolver. Então eu tenho percebido hoje muito mais isso de vamos implementar, mas vamos mapear, se a gente mapeia tantas coisas, porque logo agora de implementar uma ferramenta que vai ser tão disruptiva para o negócio, a gente não vai fazer, vai cada um sair usando. Então, entender os gaps do negócio, entender onde pode acelerar, que outros mercados a gente pode conquistar e como que essa ferramenta vai acelerar a vida e a produtividade dos nossos colaboradores. Então, isso eu tenho visto bastante. E tem uma outra coisa que eu acabo escrevendo bastante por aí, mas eu ainda não vejo o mercado falar muito, é que na hora que muda as ferramentas, vai mudar o jeito de medir, então o que é performance, o que é produtividade, como é que você vai promover o seu time, e muda o jeito de gerir. E a gente ainda não falou sobre essa jornada de liderança, porque as escolas de negócio ainda ensinam como era lá na Revolução Industrial, entendeu? Se era 10, fez 12, então você promove João, Maria e José que fizeram mais, tá? Mas a pessoa ganhava menos, fez mais que todo mundo porque ela usou IA, e agora? Então, a forma de gerir a gente tem falado muito pouco quando a gente tem ferramentas revolucionárias. E aí esse eu ainda acho que é um desafio. Mas é o básico, igual a gente faz com tudo. Mapeia, descobre onde usa e usa. Se for IA agora, o que vai vir pela frente, que vai vir um tanto de coisa. Muito bom. Ontem a gente fez várias entrevistas aqui com investidores, startups, para entender, né, qual é o playbook desse ano, né? O que os investidores estão olhando, e a gente tem ali as frases de sempre, né? Queremos coisas que a gente nunca viu, queremos ser surpreendidos, queremos pessoas que realmente acreditem, resolvam problemas reais das pessoas. Tu trabalhou, né, por um tempo analisando PITs, startups, né? Eu queria que tu falasse um pouquinho da tua visão 2025 do mercado de startups, de venture capital, né? Eu sei que tu não está no dia a dia ainda tanto como estava antes, né? Mas olhando para o mercado de tecnologia, assim, né, de startup, a Monique ontem falou sobre isso bastante, que antes ela dava um primeiro cheque ali para o cara criar o MVP, testar e tal. Hoje ele pode fazer isso com IA
a IA já cria ali algumas coisas, um protótipo minimamente ali e tal. Isso vem mudando um pouco essa primeira tese, assim, mas queria que tu trouxesse um pouquinho da tua visão de como está esse ano, assim, o mercado de startups e investimentos. Bom, eu tive a oportunidade de liderar um dos maiores hubs startups da América Latina, né? Bem nesse cenário que estava começando a ter muitos cheques grandes. Eu devo ter visto até esse momento da minha vida uns 1.200 pitches tranquilamente, porque aí depois que eu virei fundo, foi muitos pitches. Então tem um padrão. Eu acho que, sem dúvida nenhuma, olhar para os negócios vão ser rentáveis, problemas de verdade, a forma mais fácil de quem nem sempre é uma pessoa do mercado entender o que aquela startup está fazendo. Mas coisas que eu percebo, essa coisa, usar a inteligência artificial, acho que vai ser importante não só pelo buzzword, mas é uma ferramenta, né? Se a IA pode codar melhor, ela pode codar mais rápido, ela pode trazer, principalmente as provas de conceito, quando a startup vai trabalhar com uma grande corporação, você consegue testar o que está na sua cabeça mais rápido. Embora, talvez não vai dar para substituir o time inteiro usando a inteligência artificial, mas você consegue entender mais rápido o que é que está na cabeça daquele time fundador, o que aquelas pessoas estão querendo te vender. Mas como economista que sou, Caio, eu não consigo tirar o chapéu. A gente está vivendo um cenário de crise econômica global. E aí, normalmente, o ser humano, todas as vezes que a gente teve crises globais, nesses vários anos, a gente volta para o básico. Então, acho que nunca antes a gente vai ver tanta gente falando de fato problema real. Assim. E problema real em cenário de crise é morar, viver, alimentar, andar. Então, o que você vai ajudar as pessoas ou a viverem melhor, ou se alimentar melhor, ou cuidar melhor da saúde, vão ser as soluções. Porque a IA por IA serve para nada, entendeu? Ela vai ter que servir para algum setor. E principalmente nesse cenário pós-pandemia, que tem 5 anos, mas parece que foi ontem, a gente tem sérios problemas ligados à saúde das pessoas como um todo, né? Saúde física, emocional. Então, soluções que vão olhar para isso, elas vão ser muito importantes, porque a gente está vivendo uma crise econômica, que ela pode preceder uma guerra, e há indícios que pode ter guerra, ou ela pode preceder grandes quebras do sistema global como um todo, né? Então, players que eram players muito grandes ou economias que eram muito relevantes vão mudar de patamar, isso muda com uma certa frequência, mas a gente está falando de fato um grande deslocamento e tem muitos indícios economicamente que mostram isso. Então, os melhores negócios, sejam startups ou sejam negócios um pouco mais tradicionais, eles vão ser negócios que vão dar infraestrutura para que a gente consiga navegar, que eu acho que é o básico do básico, e também essa lógica da gente dar mais infraestrutura digital, né? O mundo, a gente é tecnológico, está conversando aqui, consegue colocar isso na internet, você está vendo, etc. Mas é só 59, 60% do planeta Terra que tem esse acesso. Então, também dar essa infraestrutura vai ser muito importante, porque aí a gente vai falar de outros desafios ligados à cibersegurança. Eu sou sempre otimista e pessimista, não é que é ruim, mas é que é um momento de mudança de muitos lados. E é entender que isso não é só no mundo das startups. E aí, alongando, mas é importante falar, o ecossistema de startups é uma proxy do mundo real. Então, o que acontece no mundo real, nas grandes companhias, etc., tende, ao longo do tempo, virar uma resposta também de quem cria tecnologia para resolver problema. A hora que você entende isso, enquanto tese de fundo de investimento, de investidor anjo, ou quem trabalha com hubs, fica mais fácil navegar. Então, de tempos em tempos, muda o tipo de negócio que começa a aparecer. Então, é em resposta a alguma coisa que está acontecendo ou no mundo ou na região. Você entender que está ligado a uma proxy do mundo real e que eles estão resolvendo coisas de verdade, mas é um sintoma de alguma outra coisa global, é muito importante, porque aí você consegue endereçar melhor. A gente vai ficar 5 anos falando disso, porque eu amo. A gente tem, né, para fechar, aí acho que um cenário extremamente complexo, porque a gente tem muitas crises ao mesmo tempo, né? Tem crise política, tem crise financeira, bem na nossa vez, como diz Dado Schneider. A gente tem um avanço tecnológico muito grande, né? Eu citei em várias entrevistas aqui o evento que eu fui em Barcelona agora, o MWC, porque eu fiquei muito impressionado de um ano para o outro, assim. A gente normalmente fala, né? A gente vai muito em eventos, que às vezes a gente vai no outro ano é a mesma coisa do ano passado e tal, mas lá não, eu vi tipo as coisas muito aplicáveis já
aplicar, e as pessoas falando como foi aplicar humanoides, robô, né, os robôs trabalhando com as pessoas e tal, de um âmbito já muito mais prático, assim, né? E aí a minha pergunta é o que me perguntam muito, Rafael, onde estão as oportunidades, né? O empresário me pergunta isso, né? São novos canais de venda? É melhorar a operação? Como eu faço para vender mais, né? Então, eu vejo que muita gente olha para a tecnologia de um jeito errado, claro, muitas vezes, mas sempre com esse olhar de como eu vendo mais, né? Como eu faço para vender mais, porque eu acho que muita gente vem aqui no South Summit, maravilhoso, vi a palestra da Amanda e tal, mas daí segunda-feira o cara tem as metas para bater e ele continua fazendo do jeito que ele sempre fez, e aí ele chega em casa e, putz, não fiz nada do que a Amanda falou para eu fazer e tal. O que tu diria para essas pessoas? Onde estão as oportunidades? Eu diria 3 coisas, pra ser breve, que se deixar eu vou falar pra sempre, gente. Isso aqui, eu fico brincando que meu sonho é fazer um doutorado pra eu, de fato, conseguir estudar tudo isso que eu acabei vendo ao longo da minha vida profissional. Mas eu diria algumas coisas. Uma é, a gente mora no Brasil, né? Não sei se vocês estão sabendo, é um dos maiores países dessa região. E as respostas para os problemas do mundo vão vir do sul global. A gente está falando que vem da China, mas poderia vir do Brasil, por exemplo. Né? Então, porque boa parte dos problemas foram criados pelo norte global e agora o sul global vai ter que resolver. E entender que a gente vive num país emergente e que só tem oportunidade, porque nada está resolvido, né? Nada está pronto. Entender isso é muito importante. Então, tem oportunidade por aí. A gente não é um país, não é os Estados Unidos, não é uma Europa. A gente deslocar essa lógica é importante, porque a gente fica querendo resolver coisa igual os americanos resolvem. Não vai dar certo. A gente mora no Brasil. E é super comum, né? Ver soluções de delivery que chegam no Brasil. A gente entende só de delivery. Vai entender que vai entender que no dia do jogo do Corinthians e do Flamengo as entregas atrasam. Olha, por que será? Tem um comportamento que ele é local. Entender o comportamento local vai fazer muita diferença. Porque a gente fica... E no South Summit é comum ouvir isso, né? Nesses eventos grandes. Essa noia do... Tem que ser global, tem. Desde que você consiga resolver alguma coisa, mesmo a nível local, vai ser muito importante. E aí, eu acho que a segunda lógica volta para o que a gente falou lá no início. Tem que mapear. E é muito comum, principalmente a gente tem uma cultura também de um país que foi colonizado, etc. É ir atrás... tá todo mundo fazendo, eu vou fazer também. Desde que isso sirva para você, assim. E as oportunidades estão exatamente aí. Quem sabe alinhar muito bem ferramenta com a solução de um problema, uma oportunidade, é quem vai sair na frente. Então, é a visão global que ganha. Tem que ter alguém muito bom de business e alguém que sabe juntar as peças lá do Lego e fazer a coisa acontecer. Bem. Você tem que ter essas duas cabeças. Só executar bem para lugar nenhum não vai adiantar. E só querer vender. Vender é importante. A gente é um mundo capitalista. Né? Uma métrica de valor é quem lucrou mais no final de um ciclo X. Mas pensar que a gente está jogando agora um jogo de longo prazo. Assim. É como que eu vou crescendo a quantidade de moedinha no bolso. E não só ganhar milhões de reais hoje. Eu tenho que ganhar $500 mil hoje, 1 milhão amanhã, 1,5 milhão daqui no próximo ciclo. É como que você vai se encher, né? Criar esse bundle de ferramentas ao longo do tempo. E aí a gente pode olhar para a história. Por exemplo, a Fujifilmes não é uma indústria de filmes mais. Ela se reinventou ao longo do tempo, e tem muitas outras. As maiores empresas do mundo continuam sendo as maiores empresas do mundo nos últimos 25 anos. Elas se reinventaram. Esse olhar para a reinvenção é muito importante. A gente acha que não, que aí vem as coisas novas, muda tudo. Não foi até hoje na história do planeta Terra e vai continuar sendo desse mesmo jeito. Quem tiver um olhar para se reinventar vai continuar se reinventando. Tem oportunidade. É só que a gente tem que casar as duas coisas. Nunca é alguém sozinho, tem mais coisa acontecendo. Bom. Muito bem, Amanda, ficaria a tarde inteira aqui falando contigo, né? Acho que as pessoas aí também te assistindo, mas queria agradecer teu tempo aqui, parabéns aí pelo teu trabalho, pela tua trajetória, obrigado por estar aqui com a gente. Obrigada, um prazerzão, gente, estar com vocês e assistam todos os vídeos, tudo, porque tá um conteúdo maravilhoso, a cobertura tá ótima. Seguimos aqui no South Summit 2025.